Abre a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 11. É o quarto livro do Novo Testamento. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Em Mateus, no capítulo 7, eu anotei aqui, verso 24 e 27, Jesus fala sobre aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, né? E compara ele semelhante àquele homem que constrói a sua casa na areia. E quando vem o vento forte, quando vem a tempestade, aquela casa, ela desaba. E aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Ele realmente vive aquilo que a Bíblia ensina. E aí, da mesma forma, vai vir o vento contrários contra ele, vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, mas a casa dele está firme na rocha, a casa dele tem alicerce. Nós precisamos ser esse tipo de cristão. O apóstolo Tiago, ele alerta sobre isso no Tiago 1:22. Sede não somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Não iluda-se a si mesmo. Não fique se enganando. Vir à igreja aos domingos é importante? É importante. Você que nos assiste aí, que participa conosco através da internet, é importante? É importante. Mas não se iluda. Você apenas ouvir a pregação, você apenas ler a Bíblia e não praticar, nada vai mudar na sua vida. Vai vir a situação difícil e você vai desabar. Nós precisamos começar a praticar aquilo que nós lemos, praticar aquilo que ouvimos, pedir essa graça de Deus, essa graça do Espírito Santo, para que a gente possa aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aquilo que a Bíblia nos ensina. E aqui uma família muito amada por Jesus. Quem aqui é amado por Jesus? Eu sou, você é? Morreu por você, meu irmão. Levanta a mão bem alto aí, que você é amado por demais da conta. Morreu por você, te ama demais da conta, de com força. Essa família era uma família muito amada por Jesus. E o problema veio. E aquela situação que tira o chão debaixo dos pés veio. Jesus não poupou essa família da dor e do sofrimento. Muitas vezes nós não somos poupados de dor e sofrimento. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos alerta sobre isso. Ele fala para nós: olha, vocês vão ter aflições no mundo. Vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por dificuldades. Vocês vão às vezes pegar no sono depois de tanto chorar. A vida aqui é assim. O pecado entrou no mundo porque o homem deu essa autorização. O pecado, a desgraça começou a agir no mundo. E nós estamos aqui. E nós vamos passar por isso. Mas Jesus continua no mesmo verso: tem de bom ânimo, tem de força, tem de coragem, porque eu venci tudo isso. Amém? João 11, vamos ler aí essa história. Verso 1. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso falou a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia.
ao que lhe advertiram os discípulos: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: Vamos, também nós, para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 5 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: O teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Esclareceu Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: Onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: Vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: Não poderia este homem, que abriu os olhos do cego, ter evitado que o seu amigo morresse? Então novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: Tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Verso 40. Encorajou a Jesus: Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa da multidão que está a meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque ao ler, ó Deus, a tua palavra, ao ler a Bíblia, nós sabemos que é o próprio Senhor, é o Senhor falando e nos ensinando. Te agradecemos esta manhã pelo ensinamento que o teu Espírito Santo vai trazer sobre nós, em nome de Jesus, amém? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não olha para as coisas como nós olhamos. Deus não vê as situações que nós passamos com os mesmos olhos que nós. A primeira coisa que Jesus fala para os seus discípulos é: vamos lá ver Lázaro. Lázaro está dormindo. Aliás, desculpa, essa foi a segunda. Porque a primeira coisa que Jesus fala, quando contam para ele que Lázaro estava doente, Jesus faz uma afirmação: essa enfermidade não é para a morte. Foi? Verso 4, essa enfermidade não terminará em morte. E talvez isso te leve a questionar, porque na verdade Lázaro foi enterrado, Lázaro morreu, Lázaro já estava há 4 dias morto. Mas Jesus falou que ele não ia morrer. Jesus falou que essa enfermidade não era para a morte. Nós não enxergamos as coisas como Deus enxerga. E isso é algo que nós precisamos orar todos os dias, eu e você. Senhor, me ajuda a olhar para essa situação como o Senhor olha. Me ajuda a olhar para essa pessoa que tem me perseguido, que tem me feito mal, que tem sido motivo da minha tristeza e da minha dor. Me ajuda a olhar para ela como o Senhor olha. Jesus afirmou que essa doença não era para a morte. No entanto, todos os judeus estavam lá lamentando a morte daquele homem. E tem coisa que a gente não consegue entender. Talvez os discípulos, quando chegou lá, Tomé, que não estava muito afim de ir, porque todo mundo querendo matar Jesus, e aí ele até brinca, né, fala no verso 16, vamos também a gente, para a gente morrer também. Talvez Tomé ficou: mas Jesus tinha falado que não era para a morte. Jesus tinha falado que ele não ia morrer, e agora Jesus fala que ele morreu. O que aconteceu aí nesse meio tempo? Entre uma afirmação e outra. Depois que Jesus fica sabendo que ele está doente, a Bíblia diz no verso 16 que ele fica mais 2 dias onde ele estava. Quem aqui mora em cidade diferente dos seus pais, por exemplo? Levanta a mão. Tá. Se você fica sabendo, você recebe notícia que sua mãe está doente, o que você faz? Você corre para lá, não vai? Organiza tudo aqui. Se tem menino pequeno, que tem escola, que não tem jeito, organiza tudo, ó. Você quer estar ali junto. Você quer fazer alguma coisa. Às vezes eu falo: não posso fazer nada, mas eu quero estar junto. Eu quero estar perto. É ou não é? Jesus demora mais 2 dias. E a Bíblia diz, o apóstolo João aqui, ele faz questão de colocar isso para que eu e você entenda. Ele coloca aqui que Jesus amava Lázaro. Quando você estuda a Bíblia, você vê que Jesus frequentava a casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Foi nessa família que Maria está aos pés de Jesus, recebendo de Jesus, ouvindo, conversando, tendo relacionamento, intimidade com Jesus. E Marta está cuidando da casa, porque Marta queria receber bem Jesus. Talvez estivesse lá na cozinha assando um pão, não sei. É com essa família que Marta vai lá reclamar: Jesus, manda Maria me ajudar. E Jesus vira para ele e fala: Marta, Marta, você está preocupada com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte. Ela não vai ser tirada dela, não. É dessa família que nós estamos falando. E Jesus, quando recebe a notícia de que ele estava doente, ainda fica mais 2 dias.
E Jesus afirma: essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Jesus não olha para a situação que você está vivendo com os mesmos olhos que você. Então o que nós podemos fazer diante disso? Se eu sei que Jesus não olha para o problema que eu estou vivendo, para a dor que eu estou passando da mesma forma que eu, o que eu faço então? Porque tem todo aquele turbulhão de sentimentos, de pensamentos que às vezes vêm. E aqui quando Jesus chega e Jesus encontra primeiro com Marta, a primeira coisa que diz que ela fez é que ela chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não ia ter morrido. Quem já quis falar isso para Deus? Ou já falou? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados durante a dificuldade, durante o problema. Muitas vezes nós sentimos que estamos sozinhos, que Deus não está conosco. Deus sempre está conosco. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Deus não se atrasa. Ele ficou mais 2 dias onde ele estava, porque existia um propósito divino. No versículo 4, quando ele fala que essa enfermidade não era para a morte, ele continua: mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Cada problema que nós passamos, cada situação difícil que nós passamos, é uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Amém? É uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. E aí ela declara: mas eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai fazer. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Quando eu conheço a Deus, quando eu sei quem Jesus é e o que Jesus pode, a circunstância não determina o meu estado de espírito. Quando eu conheço o Deus a quem eu sirvo, toda aquela situação que vem trazendo desgaste emocional, trazendo desânimo, trazendo desesperança, não conseguem definir as minhas atitudes. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Ele é o único que tem poder sobre a morte. Não existe nada impossível para Deus. Você pode levantar as mãos e declarar isso? Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. Lembra do apóstolo Paulo? Em Filipenses, no capítulo 1, ele escrevendo uma carta porque ele estava preso. E ele falando que ele estava alegre porque ele foi preso para que o evangelho de Jesus, para que as boas novas de Jesus fossem cessadas, para que ele parasse de pregar sobre Jesus. Mas quando ele foi preso, ele escreve a carta para Filipenses dizendo que ele estava alegre, porque a prisão dele fez com que os outros irmãos pregassem com ousadia e intrepidez o evangelho de Deus. O diabo aproveitou uma situação e prendeu o apóstolo Paulo para tentar barrar a propagação do evangelho de Cristo. Deus usou a prisão de Paulo para que o evangelho se propagasse de forma muito mais rápida. Deus tem controle sobre tudo. Aquele versículo que diz que Deus age em todas as coisas. Deus não quer, não é da vontade de Deus, não é plano de Deus a gente passar por dificuldade. Não foi da vontade de Deus que Paulo fosse preso. Jesus ainda fala: olha, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. E bem-aventurado vocês serão por causa disso.
Nós iremos sofrer perseguições, nós iremos sofrer afrontas. Isso não é plano de Deus, não é vontade de Deus para nós. Mas Deus é poderoso para pegar essa situação ruim, para pegar essa dor, para pegar essa afronta e transformar para o seu bem. Deus tem controle de tudo. Até a situação ruim que você tem enfrentado, Deus tem o controle. E Ele vai agir nessa situação. E de alguma forma, a gente não entende, a gente não consegue raciocinar em cima disso. Mas de alguma forma essa situação vai ser transformada para o seu bem. Quando nós conhecemos o Deus a quem servimos, nós conseguimos olhar para a afronta e vê-la como uma oportunidade para sermos abençoados, para crescermos, para sermos edificados. Amém? Ela fala no verso 27, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que viria ao mundo. Eu sei que tudo podes, tudo que você pedir ao Senhor, Ele há de fazer. E eu tenho fé. Situação nenhuma consegue abalar a minha fé. Onde Jesus está, tem problemas? Fala, sim, tem. Jesus estava no casamento e acabou o vinho. E eu não sei você, mas a minha primeira reação, eu falei para o Espírito Santo hoje de manhã que eu vou mudar a partir de hoje. Mas até ontem, se eu estivesse num casamento e acabasse o vinho, a minha primeira reação não ia ser: Jesus, o que a gente faz? Acabou o vinho. A minha primeira reação ia fazer: Jesus, como é que o Senhor deixa acabar o vinho? Por que está acontecendo isso? Eu te sirvo, eu estou lá todos os dias, eu oro, eu jejuo, eu me esforço para seguir os seus princípios, aquilo que está na tua palavra. Os meus negócios são de acordo com os ensinamentos que o Senhor ensina na sua palavra. Eu me esforço para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa pastora. Por que eu estou passando por isso? Vocês fazem isso também? Onde Jesus está, tem problema. Jesus estava no casamento, ele foi convidado para o casamento e acabou o vinho. Jesus estava dentro do barco, dormindo na travessia. Jesus estava lá. No entanto, veio uma tempestade, veio um vento contrário, que os discípulos acordaram Jesus e falaram: mas o Senhor não está nem aí, a gente vai morrer. O Senhor não se preocupa que a gente pereça. Então, onde Jesus está, às vezes tem um risco iminente de morte. Sim. Jesus estava pregando, fazendo, talvez a gente aqui, pastora, a gente meio que puxasse uma orelha, né? A nossa religiosidade, a gente ia falar que Jesus não sabe organizar evento. Porque no meio das cruzadas evangelísticas que Jesus fazia, no meio de uma conferência no deserto, faltava comida. Pensa isso, Bispa Wanda. A senhora organiza um evento na igreja e falta comida. Mas não organizou direito, não calculou. Onde Jesus está tem problema, sim. Se Jesus está na sua casa, na sua vida, isso não significa ausência de problemas, mas significa que você vai ter resolução para cada um deles. Você terá resolução para cada problema que surgir. O problema vem, a situação difícil vem, a dor vem, mas se Jesus está ali, você vai ter solução. Você vai conseguir resolver qualquer problema. Você vai conseguir sanar toda a dor. Jesus chega. E no verso 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Uma certeza que eu e você podemos ter é que Jesus se importa sim com o nosso estado de espírito. Jesus se importa sim com as nossas emoções. Quando ele vê Maria chegando, no verso 32, se prostrando diante dele, adorando ele, falando: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido e tal. Diz que Jesus se indignou dentro dele. Jesus ficou mexido. Onde que está Lázaro? Quando Jesus chega e vê onde está Lázaro, Jesus chora.
Jesus sabe a dor que você está sentindo. Jesus chora com você. Ele não te abandona. E se Ele ainda não interviu na situação, se Ele ainda não mudou a situação, continua declarando: Senhor, eu sei que o Senhor tudo podes. Senhor, eu sei que o Senhor é Filho de Deus. Senhor, eu sei que tudo que o Senhor ordenar, que a palavra que sair da tua boca, ela há de se cumprir na minha vida, porque o Senhor pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Levanta suas mãos, começa a falar isso para Deus. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Ó Deus, eu sei que o Senhor pode hoje ainda mudar toda essa situação que eu estou vivendo. Eu sei que tudo podes. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Amém? Ele pode. Ele pode. E aí quando Jesus vira e fala: tira a pedra. Mas Jesus já faz 4 dias. Jesus já cheira mal. A gente precisa, nesse momento, escolher qual pensamento a gente vai ouvir. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Quando você chegar em casa, estuda essa passagem. Antes dela sair e ir ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que ela pensou: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. E aí eu te pergunto, a Bíblia conta que já tinha 12 anos que essa mulher estava doente. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha em médicos, em tratamentos, mas ela só piorava. Você realmente acha que esse foi o único pensamento que veio na cabeça dela? Não foi. Você vai de novo, você está tão fraca. Você vai sair de casa de novo, você já tem 12 anos. Você já vendeu todas as suas posses, você já gastou tudo o que você tinha e você só piorou. Vai ser mais uma frustração. Você vai lá, você vai enfrentar essa multidão e vai ser mais uma frustração. Quem acha que veio esse pensamento na cabeça dela? Eu acho. Nós é quem escolhemos aquilo que nós vamos pensar. Você escolhe. Você escolhe. Onde há incredulidade, o poder de Deus não é liberado. A escolha é nossa. Nessa mesma história, essa história se mistura com uma outra que acontece ao mesmo tempo, que é a filha de Jairo. Jairo pede para Jesus ir lá e curar a filhinha dele que tinha 12 anos. E é interessante essas duas histórias estarem juntas. No dia que a filha de Jairo nasceu, foi o dia que a mulher começou a adoecer. E Jairo pede para Jesus ir lá orar por ela, para que ela seja curada, porque ela está no leito, está na cama, à beira da morte. E quando Jairo ainda está lá com Jesus e a multidão toda em volta, e a mulher tinha sido curada, chega as pessoas da casa de Jairo e fala: não importuna mais Jesus, porque sua filha morreu. E a Bíblia diz que nessa hora, eu acho isso tremendo, nessa hora Jesus olha para Jairo. E eu não sei você, mas eu imagino um olhar com tanto amor. Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. Não tenha medo, continue crendo. Chega momentos da nossa vida que, naturalmente falando, a gente olha para a circunstância e não tem mais jeito. Sinta Jesus olhando nos seus olhos e falando: não tenha medo, continue crendo. Não tenha medo, continue crendo. Não tenha medo, continue crendo. Mas Jairo chega na casa dele e ele toma outra decisão. Porque quando ele chega e Jesus fala que ela estava dormindo. Lembra que eu falei que Jesus não olha para a nossa situação da mesma forma que a gente olha? Jesus não enxerga o seu problema do mesmo jeito que você enxerga. Jesus chega naquela casa, já tinha várias pessoas. Jairo era um dos principais da sinagoga, era um homem importante. Então, com certeza, além de familiares ali, deveria ter outros ali da sinagoga, outros homens importantes estavam ali para prestar ali o consolo, o carinho para aquela família.
E quando Jesus fala que ela dormia, a Bíblia diz que o povo começa a rir, começa a zombar. Vai todo mundo para fora. Jesus manda todo mundo sair. Eu acho que Jesus deu a ordem e com certeza a esposa de Jairo estava lá, do lado da menina, pranteando, e Jairo teve que ir. É para sair mesmo. Talvez ele chegou para a sogra dele e falou, ó, para a mãe, para os amigos, para os irmãos, é para sair. Quando eu tenho fé, essa minha fé, ela é demonstrada pelas minhas atitudes. Quando eu conheço Jesus, quando eu conheço Deus a quem eu sirvo, as minhas atitudes são determinadas pela palavra dEle, pela ordenança dEle, por aquilo que Ele fala. Eu não fico constrangida em perturbar as pessoas próximas a mim, pessoas que eu amo. Jesus fala, é para sair todo mundo. Imagina você na sua casa, você acha que numa situação dessa, Jesus chegando na minha casa, numa situação dessa, e falando, é para sair todo mundo. Eu acho que nem minha mãe, nem minha sogra. Meu pai e meu sogro, então. Quem tem pais assim? Como? Não vou sair? Não vou... Jairo teve que ir lá, ó, é para sair. É a fé naquilo que o mestre falou. É eu acreditar naquilo que Jesus falou. É eu ter a certeza no meu coração, embora os meus olhos estejam vendo um quadro caótico, embora com os meus olhos naturais eu não consigo ver nenhuma resolução para aquela situação, eu obedeço, eu confio na palavra do Senhor. A nossa fé é traduzida em ações. Eu preciso crer que nem mesmo a morte é vista por Deus como eu vejo. Se creres, verás a glória de Deus. Você precisa ver a glória de Deus na sua vida? Fique em pé onde você está. Vamos orar. Quando você conhece Deus na intimidade, o problema não determina seu estado de espírito. Quando você conhece o poder daquele que você serve, o problema não determina as suas ações.